pessoal, aqui David Carvalho do podcast Ego do Papo. A gente está iniciando a segunda temporada hoje. A gente tem o orgulho e prazer de receber o apóstolo Jairo Andrade para bater um papo sobre vários assuntos, sobre reino, igreja, visão celular, marcha para Jesus, enfim, muito conteúdo para hoje. Seja bem-vindo, apóstolo Jairo, bem-vindo ao nosso podcast Ego do Papo. Agora deu, né? Agora chegando deu. para a gente fazer, enfim, Até o uns nosso 9 meses aí podcast. Já estávamos na expectativa e hoje ela está se cumprindo, se realizando, graças a Deus. Eis-me aqui. Apóstolo, a sua igreja era da visão celular. Sim. A gente conhece várias igrejas, tipo assim, Quadrangular, Batista, Assembleia de Deus, mas o que é uma igreja na visão celular e o que é a visão celular? Bom, uma igreja na visão celular, ela trabalha em torno da visão. Todas as programações dela estão dentro da visão celular. Então, a gente faz uma coisa que a gente chama de transição, né? Do modelo tradicional para o modelo da visão celular. Aí você começa a viver, faz a transição, aí começa a abrir as células com o povo que você tem na igreja. Prepara primeiro uma liderança, que eles vão fazer pré-encontro, encontro, pós-encontro. E depois disso, eles começam a ser preparados na escola de líderes para começar a liderar as suas células debaixo de orientação e supervisão. Então, basicamente, o coração da visão celular são as células. As células. Tudo flui através das células e a gente conhece muita igreja que trabalha com células, mas eu ouvi que existe uma diferença entre trabalhar com células e ser uma igreja em células. Exatamente, porque o que acontece? Uma igreja que trabalha com célula, a célula é mais uma programação dentre muitas outras que essa igreja tem. Diferente de uma igreja da visão celular no modelo dos 12, que ela é em célula. Então, a vida dela, ela respira a visão celular o tempo todo. Aí é uma diferença básica. E aí, claro, vai influenciar em muitas outras coisas, resultado de tudo aquilo que se quer alcançar, de tudo aquilo que está se planejando. Mas essa é uma diferença, assim, que é bem notável na igreja. Com célula, ela só tem, mais uma programação dentro da igreja, diferente da igreja em célula, que ela vive, respira pelas células que ela tem ali dentro do seu território. Para quem já vive esse ambiente da visão celular, das várias visões que tem, né, vários modelos de visão, qual o diferencial do M12, né, que antes era chamado de G12, ou chamado de M12, modelo dos 12, para outros modelos de visão celular? Tem MDA e tem vários outros mais, assim. Qual é a grande diferença? Porque é tão grande a diferença entre as visões, os modelos de visões? Assim, basicamente, o modelo do discipulado. O discipulado que ele é diferente. Em outras visões, o discipulado é feito 1 a 1, como eles dizem, né? Que é feito de 1 por 1, né? Tudo no particular, tudo no pessoal. A gente trabalha com o modelo dos 12, que é o modelo de Jesus, que é o modelo bíblico. Enfim, isso é uma conversa que dá um outro podcast, né? Mas a gente vai, assim, pelo menos de ano passando, tentar explicar um pouquinho melhor para as pessoas. Então, toda a igreja da visão celular, no modelo dos 12, ela tem o seu discipulado de 12. Cada pastor, apóstolo central da sua igreja, ele vai levantando o seu M12, que é o modelo de discipulado. É onde ele discipula aqueles líderes que estão próximos, que trabalham junto com ele e que lideram a igreja em todas as demandas que a igreja tem, das células, de todos os departamentos. Essa é a visão que Jesus trouxe, né, na verdade que ele veio viver e replicar quando ele esteve na terra, de tudo aquilo de 12 que a gente já ouve falar na palavra, desde Gênesis até o Apocalipse. Então, basicamente, é um modelo de governo. De governo, exatamente. Porque o M12 é o governo da igreja, está ali. O apóstolo, o pastor, o bispo e os 12, eles são o governo da igreja, que direcionam, que lideram, que ajudam esse pastor, esse bispo ou apóstolo liderar a igreja e administrar todas as outras que
geralmente todas essas igrejas elas têm alguma igreja filha, tem igreja que dá cobertura. Então, esses 12 eles são o modelo de governo para todas essas demandas que tem dentro das igrejas da visão celular no modelo dos 12. Interessante. Porque assim, o senhor veio de uma igreja tradicional, como a maioria de nós vivemos de uma igreja tradicional. Sim. Mas hoje, uma igreja em célula, e esse governo, que é o modelo de governo do M12, ele nasceu especificamente quando começou esse movimento do M12 ou do G12, como era chamado antigamente? O movimento do M12, que no começo, lá pelos anos 98, era o G12. A partir de 2004, aí nós começamos a trabalhar o M12, o modelo dos 12, que vem da nossa cobertura geral, internacional, com o apóstolo René de Araújo Terranova, que isso é uma coisa que a gente nunca vai deixar de falar, que foi através da vida dele que Deus nos deu o modelo dos 12 para a gente difundir. E hoje a visão celular no modelo dos 12, ela está em mais de 70 nações da Terra. Só para você ter uma ideia de como o modelo é funcional, é prático. Qualquer pessoa pode compreender, entender, e recebendo isso no seu espírito, você vai poder praticar isso dentro da sua igreja. Para quem vai assistir a gente, não consegue diferenciar, a maioria entende como pastor, o presbítero, o diácono. Sim. Mas quando fala apóstolo, fica uma interrogação. Na das pessoas, mas por que apóstolo? E o que é um apóstolo? Para a gente poder entender hoje. Opa, vamos lá. Boa. Essa também é muito boa, porque houve uma glamorização do apostolado há um tempo aí atrás. Mas o que acontece? O apostolado ela é uma função que a gente recebeu. Porque, veja, quando as pessoas dizem assim, os apóstolos já não existem mais, foi no tempo da igreja primitiva, eles deixaram de existir. Bom, isso aí é uma outra questão teológica que precisa se parar para estudar, mas que não dá para a gente explicar aqui. Mas os apóstolos são os enviados. É isso que significa, bem basicamente, a palavra apóstolo. Ele é o enviado para quê? Para ele abrir trabalhos, ele vai na frente, é o que chega primeiro. Na verdade, assim, ele chega, ele pega a selva toda, então ele tem que limpar tudo, abrir o caminho para que os outros passem. Então, o apóstolo ele é o enviado, ele chega primeiro no lugar, aí ele começa a ganhar as pessoas, ele começa a formar liderança, ele abre igrejas e depois vai para um outro território, sabendo que nesse território onde ele foi, que ele começou esse trabalho todo, ele já começa a preparar pessoas para ficar tomando conta das igrejas que ele vai abrindo. Então, o apóstolo é enviado. E outra coisa, Jesus, ele não ungiu e nem chamou nenhum pastor, só foi apóstolo. Aí as pessoas falam assim, e agora? Bom, agora é só a gente volta para o princípio da palavra, a gente volta para o princípio de Jesus, que aí a gente tem mais facilidade de compreender. Até porque a estrutura de ministério, pastor, presbítero, foi feito depois da volta de Jesus para os céus, e ficou os apóstolos aqui e começaram a organizar a igreja como uma instituição de fato para funcionar. Aí começou a vir pastores, os mestres e assim por diante, como a gente conhece hoje. Eu sei essa dúvida em relação a apóstolo. Então, o que o senhor falou basicamente, então, Paulo é a grande referência desse serviço. Sim. Né? Porque viajou mais qualquer outro, abriu mais igrejas que qualquer outro, e fez a manutenção através de cartas ou visita, enfim, as suas missões que ia e voltava. Então, basicamente, esse é o seu trabalho hoje como apóstolo. Sim. Paulo na prática dele. Exatamente, na prática é isso. Hoje, por exemplo, o ministério nasceu aqui na Cidade Nova, aqui em Ananindeua. Hoje nós temos igreja em Monte Dourado, nós temos 2 igrejas em Laranjal do Jari, mais 2 igrejas em Macapá, e agora estamos construindo mais uma aqui no Icuí, Guajará, próximo da Orla. Isso tudo é o trabalho que o apóstolo vai fazendo, vai na frente de todo mundo, e depois as coisas acontecem, a gente fala assim, como aconteceu isso? Tem um trabalho de um apóstolo, ou então, no mínimo, alguém que tem uma função de apóstolo está fazendo aquele trabalho. Ele pode ser
ele pode não ser, na denominação dele, reconhecido, mas ele está fazendo um trabalho de um apóstolo. O fruto dele é de um apóstolo. O fruto dele é de um apóstolo, entendeu? E o apóstolo Paulo até falou a respeito disso. Lá na carta, acho que é de Romanos, no capítulo 16, ele fala sobre os parentes dele, e tinha uma que era apóstola aqui, ele fala assim, que era apóstola antes de mim no reino. Júnias, é só procurar lá. No capítulo, se não me engano, 16 de Romanos, ele está citando que ela foi apóstola antes dele. Que estavam comigo. Olha só que coisa interessante. E o pessoal diz assim, não, foi só do tempo de Jesus. Não. Depois de lá vieram muitos outros apóstolos. E hoje, graças a Deus, o Brasil vive um movimento, através da visão celular, o modelo dos 12, um movimento apostólico que tem crescido tremendamente e tem feito a gente abrir muitas igrejas e avançar com a obra do reino por todos os lugares onde Deus tem nos levado. Amém. Abrindo um parênteses aqui, eu lhe conheço exatos 25 anos. Não dá para esquecer porque foi o ano que a minha filha nasceu. Então, para mim não tem como esquecer que foi em 2000 que eu lhe conheci. Mas hoje o seu ministério fez 21 anos recentemente. Eu queria que o senhor falasse um pouco onde iniciou, vamos dizer assim, o chamado, a ideia de abrir um ministério, criar um ministério e propagar o Evangelho do Senhor. Essa pergunta ela é muito boa, porque assim, e chega às vezes até a ser engraçado, porque não era essa a intenção de abrir um ministério. Na verdade, o que eu queria fazer, em princípio, depois da igreja que a gente saiu, que graças a Deus, que por todo o tempo que a gente passou lá, enfim, e aí era montar um trabalho social, que a gente queria trabalhar com as crianças, a gente até juntou algumas pessoas que trabalhavam no ensino, né, com criança, nas escolas de bairro, tudinho, que dava reforço e tal, e a gente começou a fazer isso. Começamos a trabalhar e tudo, aí a gente levava essas crianças todos os sábados, a gente ensinava, comprava um material didático, as canetas, os pincéis, e comprava os lápis de cor, tudinho, e essas pessoas nos ajudavam, e a gente fazia isso. Aí tinha um campinho bem de frente, que a gente levava elas depois para jogar bola. Tinha um discípulo nosso que hoje está morando em Curitiba, que era o Alexandre, ele levava eles para o futebol, né? E a criançada depois vinha, te montou vários chuveiros atrás na casa, eles tomavam banho, depois eles comiam, primeiro chegavam, faziam já um lanche, que era basicamente um café, e depois eles já saíam almoçados, todos eles de lá. E a intenção não era isso, de abrir igreja, ministério, nada. Só que o que acontece? Essas crianças começaram a mudar de comportamento dentro de casa. E as mães diziam assim, esse menino está diferente. Porque antes, né, eles chamavam de clubinho, né, o local que a gente fazia as reuniões. Ah, é o clubinho, o clubinho. Aí as mães começaram a ter curiosidade, porque diziam assim, meu filho vai comprar açaí. Aí ele já ia, porque antes ele não ia. Ele não ia, ele não obedecia. Vai comprar outro, não vou. E não ia. Aí o menino ia para a rua, enfim. Aí eles começaram, as mães começavam a dizer, olha meu filho, vai comprar isso. Aí os meninos iam, esse menino está diferente. Aí falava muito de clubinho, era o clubinho e tal. Elas começaram a ter a curiosidade de saber onde era o clubinho e o que era que a gente estava fazendo lá. E eu tinha um violão velho que eu tinha levado para lá. Aí um belo desses sábados que eles vinham para a reunião, no clubinho, elas disseram assim, isso aqui é uma igreja? Eu falei, não, isso aqui não é igreja, isso aqui não tem nada a ver com igreja, isso aqui é um trabalho social que a gente está trabalhando com as crianças aqui, porque a gente quer ver essas crianças livres de tantas coisas que acontecem aí fora no mundo, droga, violência, criminalidade, tudo e tal. Tá bom. Ela disse assim, mas dá para o senhor orar por nós? Eu falei, moça, isso aqui não é igreja. E o que acontece? Começou a ver libertação na vida dessas mães. Aí todo sábado que elas vinham deixar já as crianças, elas ficavam, elas queriam ouvir canções, aí eu tinha que pegar o violão enquanto as tias estavam dando aula para eles, pegar o violão, fazer louvor, e disso começou. E os nossos cultos naquele tempo tudo era no sábado por causa disso. Aí acabou transformando em igreja, naturalmente, que eu falei, Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? As pessoas estavam vindo, várias mães, aceitando Jesus, fazendo sua confissão de fé. Eu falei, Deus, o Senhor me pregou uma peça.
agora vamos lá, já que para fazer uma igreja, vamos começar a pensar, Senhor, me dá uma luz aí, qual o nome que o Senhor quer que a gente tenha, e Deus nos trouxe o Ministério Aliança da Restauração, que é uma aliança que a gente tem com Deus, e hoje a gente está aí, fizemos 21 anos agora, no começo de agosto, né? E estamos aí nessa jornada de fé todos esses anos. Já são quantas igrejas? Nós temos 6 igrejas do ministério e eu estou construindo ali a 7ª, lá no Ipuí. Eu acompanhei o início do ministério e eu lembro de uma situação muito interessante. A gente passou por vários locais alugados, Sim, né? Na época. E sempre pensando em ter um local próprio, uma igreja sede, para poder construir a igreja sede, essa igreja mãe. E eu lembro que a gente era a igreja na Arterial 5, que era em frente ao Templo Central, que chamam, né? A igreja sede da Quadrangular, que hoje tem até um posto de gasolina ali na frente. Perfeito. E dali que a gente partiu para a igreja sede. Mas eu lembro que para conseguir isso, financeiramente falando, o senhor fez um sacrifício que poucas pessoas na vida fariam, ainda mais para ter uma igreja, no caso, né? Para ter um terreno, um templo. Me conte um pouco disso e como foi esse processo de vender a sua casa para poder construir uma igreja. Essa história é muito interessante, porque assim, o que aconteceu nesse tempo, né? A gente, com esse afã de querer construir um lugar, esse lugar onde nós estamos, que é a nossa sede aqui na cidade de Nova Sede, na Gabriel 90, a gente tinha comprado ele, a gente estava pagando, mas não tinha como construir. Esse tempo a minha mãe ainda estava bem, de saúde. Aí a gente conseguiu, acho que naquela época, o governo federal tinha um programa chamado Construcard. Eu peguei primeiro o Construcard no nome da minha mãe e comprei tudo de material, como a gente já tinha comprado aquele local. A gente começou a fazer as fundações. Aí ficou depois um ano parado. Aí saímos dali de frente do Campinho, fomos lá para a Arterial 5, como você citou agora há pouco. E começamos, aí eu falei, Deus, eu tenho uma casa ali que eu tinha dado até para um discípulo para ele morar, morou 3 anos lá na casa. E eu falei, Deus, outrora eu tentei vender, não consegui. Me ajuda a vender essa casa que eu vou construir a igreja, vou botar parte do dinheiro da igreja. Só que eu não tinha falado com a minha esposa, né? Ela não sabia de nada disso. Mas vamos que vamos. Aí o que acontece? Eu decidi isso, eu falei isso para Deus numa quinta-feira, quando foi na sexta, naquele tempo a gente botava anúncio no jornal. Eu botei o anúncio no jornal na sexta. No sábado, a mulher que comprou minha casa ligou, que ela queria ver no domingo a casa. Quando foi na segunda-feira, eu estava no cartório, vendendo a casa e transferindo para ela. Aí eu peguei parte do dinheiro, aí à medida que ia necessitando lá para a construção, eu fui mandando tudo para lá. Eu livrei apenas o dinheiro de comprar um computador, que esse computador, inclusive, está até hoje na igreja. É relíquia aqui. Aquele ali vai para o museu da igreja, quem sabe. Olha só. Foi isso que aconteceu. Mas hoje o senhor é apóstolo, né? Antes era pastor, né? Consagrado pastor. Qual é a maior dificuldade de um pastor de iniciar um ministério e principalmente manter o ministério de pé e funcional? Qual é a parte mais complicada? É a parte administrativa, né? Ou pessoas de fato? Lidar com pessoas, com discípulo, de orientar, conversar, de dar aquela chamada para ele, bora conversar aqui, que o negócio está desandando. São fatores, isso acontece diferente com cada líder que se for perguntar, cada um tem uma história assim bem peculiar, né? Por exemplo, Deus tem nos abençoado tremendamente na área financeira. Hoje nós temos templos próprios. Então, o pastor, quando ele está começando, ele precisa de muita ajuda. Se ele está numa denominação grande, ele precisa muito ser ajudado. Eu não sei como é que funciona nas outras denominações, mas a gente pensa muito em ajudar as pessoas, porque a gente sabe que é o momento mais crucial. Você está ali dando pontapé inicial de um trabalho. Você começa a pensar comigo que as necessidades, elas são
as maiores possíveis, né? Ele tem necessidade na área pessoal, né, de pessoas mesmo, de estar junto com ele, ombro a ombro, para dizer, olha, meu pastor, eu estou aqui contigo, você pode contar comigo. Nem sempre esse líder tem isso do lado, a questão dos apoios pessoal, sabe, de uma equipe por perto. Ele tem dificuldade na área financeira, porque ele quer resolver um monte de coisa, tem som para comprar numa igreja, tem instrumentos, tem cadeiras, e é um monte de situações que, às vezes, você vê o líder sitiado de tantas necessidades. Então, só que para cada um, ele vai te falar uma peculiaridade diferente, né? No começo, a gente pôde levantar uma equipe, e a coisa avançou, e a gente foi fluindo, e aí, claro, você vai ter que ter um manejo, como você falou, de administrar tudo isso. Hoje, a gente tem 21 anos, o que a gente tem hoje, que Deus tem nos dado, muitas coisas é fruto da gente saber administrar minimamente. Eu não sou um exímio administrador, mas minimamente você tem que ter as noções básicas para você poder fazer o ministério crescer, não só em termos de pessoas, que isso aqui é a parte mais importante, mas a igreja ela precisa ter, né, os seus recursos para quê? Para adquirir um templo, para sair do aluguel, porque, pensa, isso tira o sono de um líder. Ah, vou pagar o aluguel segunda-feira. Aí falou, meu Deus, o que é que temos? O que é que tem no caixa? Às vezes não tem nada. Ele está dependendo de um milagre de Deus para ele fazer isso, né? E hoje, porque a nossa história ela é diferente de várias outras. A gente teve a graça de Deus, da gente estudar muitas coisas a respeito de finanças, de administração, e a gente não tem esses problemas de, meu Deus, problema de aluguel, porque isso tira o sono, isso impede o pastor de estar desempenhando bem as suas funções no campo, porque são tantas necessidades iniciais que às vezes ele fala assim, Senhor, eu acho que não vou dar conta. Ele vai sucumbir no meio de tantas necessidades. Por isso, ele precisa de pessoas que estejam ali ombreados, dizendo assim, olha, meu pastor, eu estou contigo, você pode contar comigo. E hoje, cada dia, fica mais raro essas pessoas, né? Mas eu creio que Deus tem levantado pessoas, e eu creio nisso, para que a obra do reino avance, porque todos nós que trabalhamos nas mais variadas denominações, nós estamos contribuindo com a obra do reino de Deus na terra. E eles precisam ser apoiados mesmo, enfim, eles precisam ser abraçados, esses pastores, porque eles são heróis, viu? Eu vou lhe dar um exemplo prático, né? Você falou assim, eu não sei como funcionam as outras igrejas. Sim. Eu posso lhe falar porque eu já fui em outras igrejas. E comparando com a realidade do Ministério da Restauração, de fato é outra realidade, em termos de apoio. Eu lembro que há um tempo atrás, quando foi iniciado a igreja na Terra Firme, Sim. naquela época lá atrás, eu lembro que toda a estrutura que a gente tinha na igreja sede, você acabou de falar, de instrumento, de som, foi tudo para a igreja que ia iniciar, e foi tudo comprado novo para a igreja sede. E eu vou ser sincero, eu nunca vi isso na minha vida em outra igreja, de dar esse suporte de cadeira, disso, daquilo, de ajudar com o aluguel, até a igreja quando você conseguir caminhar, porque a outra igreja que eu passei mais tempo, não existe isso. Não existe isso. Você é aspirante a pastor, né? Um obreiro, vamos dizer assim. Sim. Você é convocado, de fato convocado, quase enquadrado, e você tem que dizer sentido e vai. Olha, leva aí 15 cadeiras, leva um microfone, púlpito aí e vai. Tipo assim, e Deus te abençoe. Deus te abençoe. E Deus te abençoe. Assim, ou o cara tem que ser muito louco por Jesus mesmo, ou ele vai sucumbir, porque a pressão é muito grande, né? Quando eu fui convocado para isso, eu falei, não aceito. Não é para mim, não é para mim. Eu não vou citar um amigo meu de muito tempo, ele aceitou, né? Lembra que eu disse não, ele disse sim. Eu falei, mano, não faz isso. Ele foi, não durou 5 meses. Ele falou, mano, eu não aguento mais. Eu te avisei, porque é tipo assim, parece que estão provando, né? Parece que tem que ser
uma prova de fogo para dizer de fato que tem um homem de fé, mas nesse nível tem que ser um Abraão. Vai, eu vou, para poder obedecer um chamado desse. E sem esse suporte, que a gente sabe que tem um ministério, porque congrego lá também faço parte, a gente sabe que é outra realidade. A gente sabe que existe outra mentalidade de apoio, de estrutura, e como você falou, que Deus abençoe muito esses homens, porque tem que ser muito corajoso para aceitar esse chamado. E claro, cada um com a sua realidade, porque são diferentes, mas quando eu comparo, eu vejo que de fato na aliança é outra situação, é outra realidade. Até se alguém de fora ver, não, eu quero ser pastor dessa igreja. Se eu for para ser assim, eu quero. Também quero. Me transfiro na hora. Isso passa a ser algo quase desumano para um pastor desenvolver as suas funções. Você imagina. Por que eu penso em tudo isso? E eu sei que é diferente. Se é melhor que alguém? Não, pelo contrário. De repente eu sou até pior do que muitos. Mas assim, eu penso porque você sabe, o meu chamado veio primariamente da música, do louvor, da adoração. Então eu sei que as igrejas precisam de instrumentos. A igreja precisa de som. Então, só que as grandes igrejas, elas pensam assim, não, tu já tem aqui um local para congregar, para muita gente, já é o suficiente, e não é. A gente sabe que não é. Por quê? Porque eu já passei por todas essas situações. Eu jamais convidaria alguém a dizer assim, olha, tu vai ser pastor dessa igreja aqui, nesse estúdio aqui. Olha aqui, David, você vai pastorear aqui. O que é que você tem? Olha, em você, estou te dando o chamado, estou te ungindo, e vai e faz a obra. Eu seriamente, eu jamais vou fazer isso com alguém. Você entende isso? Até porque, por exemplo, olha a diferença para o modelo da visão celular. As nossas igrejas, todas que nasceram tudo através das células. Das células foram virando igrejas. É muito diferente de tu chegar e dizer assim, ó, tá aqui um local, tu tens que te preocupar com o aluguel, tu tens que, o aluguel do templo, da tua casa, porque o obreiro já paga também o aluguel da casa dele. Tudo isso como responsabilidade. Aí como é que você vai render na sua função? Aí depois vem, né, o supervisor e fala assim, por que as coisas não estão acontecendo? Né? Vem uma cobrança, que deve ser muito puxada. Eu nunca passei por isso, graças a Deus, mas deve ser uma cobrança muito forte, muito intensa. E isso, você imagina como aquele líder fica? Fala assim, meu Deus, o pior, assim, ainda não consegui fazer o que eu queria e ainda vou ser tirado daqui porque a coisa não está acontecendo. Apóstolo, o senhor tem uma origem batista, ou tem outra origem antes de ser batista, assembleia. Como é que foi a sua infância? Foi na igreja? Teve uma família evangélica? Meu pai ele era auxiliar da Assembleia de Deus. Então, no meu tempo de criança, eu ia para onde ele me levava. Ele falou, depois que você puder fazer a sua escolha, aí eu te libero para você ir para onde você quiser. Eu falei, então tudo bem, eu vou para cá, para a igreja, vou lhe obedecer. E lá eu comecei a pregar, ainda muito pequeno, né? Acho que com uns 12 anos de idade, eu comecei a pregar. Aprendi a tocar, depois comecei a pregar. E lá a gente fazia culto de criança, que era um dos cultos que tinha mais gente na igreja, era o culto de criança que a gente fazia na Assembleia, na Terra Firme. Eu tinha uns 12 para 13 anos. Aí depois disso, quando eu fiquei já adolescente, aí em 96, aí eu saí da Assembleia e fui para a Igreja Batista. Aí lá eu fui me enturmar, fui para a rede de jovens, e lá na rede de jovens a gente ia para a escola bíblica dominical, onde a gente era discipulado por um pastor que lidava com os jovens, tudinho. Lá a gente aprendia a Bíblia, era Bíblia, direto. Graças a Deus por isso. Isso me deu uma base. Meu irmão também foi para o seminário, a gente estudava as matérias do seminário e tudo. E isso foi gerando na gente um obreiro, né? Uma liderança iminente e tal, para o futuro. Mas aí, lá na Igreja Batista, a gente trabalhava direto com louvor e adoração e também com os jovens. Lá a gente tinha uma banda chamada Geração do Louvor, que a gente só tocava música autoral. Inclusive, para muitos que não sabem,
O Louvor Norte foi criado pela nossa banda, pela banda Geração do Louvor. O primeiro Louvor Norte foi feito todo pela banda Geração do Louvor, que a gente trouxe naquele ano o pastor Walter McAllister, da Igreja Batista do Rio de Janeiro, o grupo Milad e o Logos, com todo aquele aparato do Logos, né? E foi assim algo muito marcante na nossa história. Mas tudo isso vem da origem batista. A gente estudava lá, a gente era incansável para ler a palavra, estudar a palavra. E aí a gente tem essa raiz batista, né? Eu lembro que eu passei, creio que uns 3 anos na Igreja Batista, aqui no Pará mesmo, no canteiro, no final do canteiro. Sim. Igreja Batista da Vitória. Ainda existe, graças a Deus. Ali a base bíblica é batista, né? Não tem como falar batista, sabe que... Extraordinário. É outra situação, é outro nível de aprendizado, de fato, de ensinamento. Pode não ser toda aquela pregação que a pessoa está acostumada, mas, assim, te dá chão. Assim, não é qualquer... Dizia, não é qualquer vento de doutrina que vai te levar para algum lugar. Te embasa muito. Tipo assim, busca o entendimento, o ensino, o aprendizado e te desenvolve, né, intelectualmente, biblicamente falando. E também lá, na Igreja Batista, quando eu vim para o Pará, meu irmão Delci, já era da Igreja Batista, ele era baterista lá. Foi o primeiro baterista da Igreja Batista, porque era uma igreja tradicional, né? E não aturavam baterista, porque era só teclado, ou órgão, como chamam, voz, no máximo um violão. Era ali como é que chama? Na Assembleia Harpa, canto cristão na Batista. Era aquilo ali e alguns louvores bem selecionados. E era avaliado a letra, a melodia, a mensagem, tudo para poder ser ensaiado e liberado. E ele foi o primeiro baterista da igreja. Foi assim, uma revolução, porque era uma bateria na Igreja Batista. Era outro mundo. Mas, assim, essa base da Igreja Batista que o senhor recebeu na sua adolescência e juventude, que trouxe até hoje para outra realidade. Sim. Porque a gente vai amadurecendo, mas vê que a linguagem hoje é outra, os louvores são outros, né? A maneira de pregar tem que ser um pouco diferente, a gente não tem toda essa liberdade de poder falar sobre qualquer coisa, né? Enfim, como é que o senhor vê o cuidado que hoje um pastor tem que ter ao pregar sobre alguma coisa ou mencionar, porque geralmente os cultos são gravados, né? São postados, alguns são ao vivo, tem live, enfim. Sim. E já tem uma experiência, alguns pastores tiveram problemas com algum tipo de declarações sobre algum tema. Você acha que vai piorar a situação ou, tipo assim, é isso mesmo? Que eu já falo há um tempo, estava conversando com alguns pastores e apóstolos também, que são meus amigos, eu falei, a gente está indo para um tempo em que vai mudar o preço da nossa pregação. Porque assim, a gente vai manter a base da verdade, da palavra. Isso vai custar um preço para nós. Porque tem muitas proibições vindo sobre a vida da igreja. E a gente precisa estar muito embasado na fé, porque a igreja ela não pode recuar das verdades de Deus que são eternas. E a gente não pode se curvar diante de toda essa enxurrada que está vindo contra a igreja do Senhor. Isso é tremendo a gente pensar que quando Jesus dá o start na igreja, lá no capítulo 16 de Mateus, ele está falando, né, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Mas a gente tem que estar posicionado, porque é uma enxurrada de coisas, proibições. A gente está vendo aí pastores que estão... Você viu a questão do próprio pastor Silas Malafaia. O que foi que ele fez? Ele foi tratado como um criminoso. Não teve julgamento, não teve nada. O que aconteceu? Aprenderam passaporte, celular, cadernos de esboço. Olha onde nós estamos chegando. Então, o que é que eu digo? Está mudando o preço da nossa pregação. Vai custar um preço alto para nós nos mantermos pregando a palavra, a verdade, tá? A verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que traz restauração para a vida das pessoas.
E nós precisamos estar atentos a isso, porque antigamente a gente dizia assim, não, isso está longe de acontecer. Não, isso já bateu na nossa porta. Está aí para todo mundo ver um pastor da envergadura, da posição do pastor Silas Malafaia. Entendeu isso? E é assim que eu vejo. Já bateu na nossa porta. Isso aqui é um caso quase que irreversível. Só está faltando de saber qual é o momento que isso vai realmente se deflagrar de uma maneira assim mais extensa em todos os ministérios. Diante de todo o processo que a gente crê que vai acontecer conforme a palavra diz e de fato vai acontecer, hoje a gente vê essa chamada de censura, né? Essa limitação de comunicação, de fato, para a igreja em geral, isso é em geral, não é só uma igreja ou duas, é para a igreja. A gente entende que a igreja hoje é a última barreira. Né, entre tudo que está sendo criado, construído desde lá atrás. Tipo assim, a igreja é o limite. Bateu aqui, tipo assim, se a igreja ceder ou negociar, né, acabou. Exato. Mas, como você falou, não vai prevalecer. A igreja permanece de pé. Só que a gente sabe que, como você falou, há um preço a ser pago. Preço de convicção, de crença mesmo. E eu quero puxar esse gancho para as festas bíblicas que a gente comemora, que não são todas as igrejas que celebram as festas da igreja. E uma em especial, claro, todo mundo sabe sobre Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Tabernáculos quase a maioria não tem entendimento, não comemora, mas enfim. Mas sobre uma que especificamente a gente celebra, que é Hanukkah, que para muitos é uma heresia gigante, né? E até assim fala que é o Natal do judeu, enfim, todas as comparações, mas eu vejo como de fato Hanukkah é uma festa profética mostrando assim o que a igreja vai passar ainda não passou, né? Não sei se você consegue fazer essa conexão. É um paralelo muito bem pensado, muito bem imaginado por você, que isso é uma verdade. Você imagina o que foi para aquele povo, para celebrar a festa, eles tiveram que enfrentar a tirania de Antíoco Epifânio IV, se não me falha a memória, tá? Que era chamado de o louco, um imperador, um homem terrível, um homem mau. E eles enfrentaram, veja, ele foi nos elementos básicos da fé judaica. Né? O que é que ele fez? Ele fechou o templo, aí fez um sacrifício espalhou sangue de porco no altar do templo. Fechou o templo. Aí proibiu a celebração do Shabat. Você imagina o que é isso? E eles tinham que... Ele perseguia tanto ao ponto que ele queria que as pessoas negassem a fé. Isso aconteceu no período que eles chamam de interbíblico, né? Que tem aquela página branca que entre o Antigo e o Novo Testamento, que a gente também chama de silêncio profético. Mas o silêncio profético não quer dizer que não está acontecendo nada. E aconteceu, teve um povo que pagou um preço, enfrentou a tirania, enfrentou o exército de Antíoco Epifânio, para entrar no templo de volta, para limpar, para fazer toda uma limpeza, para poder acender de novo a menorá lá dentro. E o milagre do óleo que aconteceu, o milagre da luz, por isso que ela é chamada Festa das Luzes, por causa do milagre do óleo que foi multiplicado. O óleo que tinha só dava para ficar aceso um dia, uma das pontas da menorá. Ficou aceso 8 dias. Então, para cada dia da semana, uma semana tem 7 dias, Deus tem um milagre para fazer na nossa vida. E as pessoas não atinaram para isso ainda. É o Natal do judeu, não tem nada a ver com o Natal. O Natal está todo mundo falando de paz, não sei o quê. Eles estavam guerreando, arriscando a vida por aquilo. Inclusive, nesse período, existe uma mulher chamada Hannah, ela tinha 7 filhos, que quando o exército de Antíoco Epifânio pegou os 7 filhos dela, dizendo para eles negarem a fé em Deus, para eles retrocederem da sua fé, eles declararam que eles não iam retroceder. E
ele executou os 7 filhos diante dela. Quando chegou na vez dela, que era para ela negar o Deus dos judeus, a fé em Cristo, a fé em Deus, no Deus Todo-Poderoso, ela disse assim: primeiro eu posso fazer uma oração de gratidão. Só que agradecer, nós acabamos de matar seus 7 filhos. Eles não negaram a fé nesse Deus. Eu quero agradecer, porque os meus filhos deram um testemunho de uma fé que eles não abriram mão. Eles abriram mão dessa vida passageira, mas eles não negaram a fé no nosso Deus. Agora você pode fazer o que você quiser comigo. Olha só, uma mulher que perdeu 7 filhos, e às vezes a gente está passando por um momento, faltou o que na tua casa? Ah, Senhor, não pude trocar meu carro esse ano. Meu Deus, que tribulação. Tribulação é você ver, você perder 7 filhos, e na hora que você vai ser executado, você agradece porque seus filhos não negaram a fé em Deus. Olha o contexto dessa festa. Então, é um pouco de, não vou dizer de ignorância, mas de desconhecimento, né, da importância dessa festa. Porque enquanto muitos estão celebrando o Natal, eles não sabem o mal que eles estão fazendo, a gente está celebrando o Hanukkah, a festa das luzes, que é a festa da dedicação, a festa do milagre. E Deus tem um milagre para fazer na vida das pessoas que daqui a pouco eles vão entender isso. E você imagina o que vai ser nos céus de todo o Brasil. As igrejas se voltando para as festas, que não são as festas dos judeus, são do Senhor. E Jesus celebrou a festa da dedicação. Lá no livro de João, leu Novo Testamento, não tem nada a ver com o Antigo Testamento. Novo Testamento, Jesus vai ao templo para celebrar a festa da dedicação. Olha que coisa tremenda. A gente, com esse entendimento, mostra a necessidade tão grande que a gente tem de fato, mergulhar na palavra, buscar conhecimento e entendimento. E aquele que tem dificuldade de pedir para alguém orientar, biblicamente falando, instruir, isso mostra a necessidade que o cristão tem de fato de aprender sobre a sua própria fé, né? A gente fala para defender a sua fé, né? Defender a sua fé, porque um dia vão perguntar assim, mas por que tu serve a esse Deus? Quais são os motivos? Essa personagem, a Hannah, falou assim: os meus filhos testemunharam. Sim, o meu trabalho não foi vão, eu os ensinei, orientei e eles permaneceram. Isso mostra a necessidade que a nossa geração tem de fato estar baseado na palavra, porque um dia nos será cobrado. Nos será cobrado. Assim, a gente passar por situações que a gente sempre fala, o Espírito Santo vai te lembrar aquilo que você leu, estudou, pesquisou, e não vai assim, te levar para uma passagem que tu nunca nem passou por lá. E a necessidade de ter conhecimento bíblico é essencial para a sua vida, para a sua família, enfim. A gente está passando por um momento não difícil, porque isso já acontece há muito tempo, mas recentemente aquele youtuber, o Felca, mostrou a realidade das crianças na internet, né? A adultização é um tema tão pesado e está dentro do âmbito da igreja, porque são crianças. E a gente está vendo um contramovimento a isso, igrejas se reunindo para começar a fazer o discipulado infantil, quer dizer, começar a educar as crianças. Porque, assim, Satanás está vindo lá na base, antes de formar, para deformar já crescer uma geração deformada, longe do Senhor. O que a palavra diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. A gente está, às vezes, ensinando o adulto, que já recebeu uma gama de informações, que muitas coisas você precisa tirar. O Senhor fala para Jeremias: olha, Jeremias, eu te constituo para você arrancar, né, destruir muitas coisas, mas também para edificares e para plantares. Mas tem muita coisa que precisa ser arrancada. Então, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E Jesus, no capítulo 22 de Mateus, ele fala assim: ó, errais, porque não conheceis nem a Escritura e nem o poder de Deus. Então, quando a gente se volta para estudar, para realmente prescrutar as coisas da palavra, a gente se cerca dessa verdade e a gente não vai ser minado na nossa fé. A gente permanece como Hannah permaneceu, como os seus filhos permaneceram. Uma verdade que pode te custar um preço altíssimo,
Porque a gente aprende nas finanças uma coisa. Quando a gente fala assim, olha, você tem que investir em conhecimento de finanças. E fala assim, não, é caro. Mais caro é o preço que a ignorância vai nos cobrar. Então, muitas das vezes a gente não tem, porque a gente tem ignorância em determinados assuntos e a gente precisa mergulhar na palavra, mergulhar, pesquisar. A gente precisa viver em constante busca do conhecimento da palavra, porque Deus se revela através do conhecimento da palavra. A gente tem, hoje, gente, o privilégio de ter a Bíblia escrita. Os homens do passado, eles não tiveram isso. Hoje a gente tem. Você pode estudar, hoje você pode ter todas as versões no seu celular, sabe? E a Bíblia impressa aqui, isso nunca vai ser substituído. A Bíblia continua sendo o livro mais vendido do mundo. Então, se é o livro mais vendido do mundo, precisa também ser o livro mais lido do mundo, porque tem muita gente que compra para ornamentar, né? Lá a sua livraria, a sua biblioteca e tudo tal. Mas isso precisa, esse conhecimento que está na Bíblia precisa vir para dentro de nós, para a gente poder refutar todas essas coisas que estão vindo contra a nossa fé. E ensinar as crianças que a gente precisa, desde pequeno, porque se a gente não fizer isso, o inimigo vem e vai o quê? E vai seduzi-las com tantas coisas. Hoje, com o advento de internet, foi feita uma pesquisa que uma criança hoje de 6 anos, ela tem mais informações do que Einstein tinha como um gênio no nosso século. Entendeu? Porque a informação que a gente recebeu hoje, até meio-dia, já está defasada. Pensa o tanto de notícia que está surgindo enquanto a gente está aqui, que aí quando amanhecer, também já foi. Olha a velocidade que está a coisa. E tudo isso vai entrando, porque hoje os pais, em vez de investir na educação das crianças, o que é que ele faz? Quando o menino começa a ficar muito agitado, dá um telefone celular para ele, dá um tablet, dá um computador. E isso não é monitorado. Aí o que acontece? Aí o mundo vai desvirtuar tudo aquilo que seria a base que ele ia viver na família. Então eles estão desprotegidos moralmente, familiarmente falando. Ele está sem defesas. Porque uma criança, imagina, é uma página em branco. E essas informações que chegam vai entrando no coração dela, vai entrando na mente. E depois que internalizou, aí precisamos de um milagre. Aí depois a gente vai orar por um milagre, né? A gente não fez o dever de casa de ensinar como criança, agora o que a gente precisa? Senhor, precisamos de um milagre. Porque se o Senhor manda a gente ensinar a criança, o diabo também sabe disso. Aí o que ele faz? Então eu vou pegar ela agora desde a infância. Por isso a gente tem que estar valorizando todo o ensino que se dá para os nossos filhos dentro da igreja, que isso é a base, vem da família. Dentro do seu planejamento ministerial, quais são os próximos passos? A gente estava conversando ali fora um pouquinho, né? Step by step, passo a passo. Como é que está essa organização aí de ministério da sua igreja? Como vai funcionar? Bom, glória a Deus por isso, né? A gente tem recebido muito de Deus, eu sou muito grato ao Senhor. Hoje a gente está com 2 construções, né? Construindo o templo aqui no Icuí, o novo templo do ministério aqui em Ananindeua. Nós temos uma outra construção também em Macapá, da segunda igreja que a gente abriu ano passado. Estamos construindo lá na Zona Norte, no bairro do Pacoval, e aqui no Icuí, Guajará, próximo da orla. Então aqui vai ser a 7ª igreja do ministério. Ela já está toda levantada, toda rebocada, tudinho. O forro já está todo feito na nave do templo, a parte do altar. E na parte do altar em cima vai ter uma escada por trás, que lá em cima vai ter uma espécie de uma kitnet, que vai ter sala-cozinha, que a gente vai poder ornamentar aquilo tudinho. E pro lado direito tem uma suíte de quem sobe. A gente vai ter uma estrutura muito tremenda. Inclusive eu estava falando isso com um apóstolo amigo meu, assim, me leva para lá, que eu também quero ser teu obreiro. Eu falei, não, você não precisa disso. Mas a gente precisa dar
o melhor que a gente pode para todo líder que está começando, porque eu entendo esses começos, entendeu? Eu sei das necessidades. E não é porque eu passei por isso que eu disse, não, agora todo mundo vai ter que passar pela mesma coisa. Não, eu não penso assim. Então, Deus está nos dando uma estrutura de ministério. Nós temos tempo próprio em Monte Dourado. Lá nós temos uma igreja, ela tem 10 de frente por 35 de fundo. Tá? Aí temos um outro templo, sede em Laranjal do Jari, que tem 10 por 30 também de comprimento. Tá? Essa igreja também já está toda pronta, toda no porcelanato, forro de gesso, com uma iluminação extraordinária. A gente tem uma equipe maravilhosa do Bispo Ney, com a Bispa Rose, que são discípulos nossos, que foi a gente que trouxe eles para o ministério, eles vieram para a igreja, a gente colocou eles no diaconato, presbitério, pastorado, agora eles são bispos, porque eles pastoreiam vários outros pastores lá. Tá? E em Laranjal do Jari também, na parte do Agreste, tem também uma outra igreja, que é filha da igreja de Monte Dourado, tá? Que tem 7 por 15 de comprimento, uma igreja muito linda, maravilhosa, que é pastoreada pelos pastores Jaimson e Andréia. O pastor Jaimson, que trabalha também da Polícia Militar, né? Ele é capitão, hoje major da Polícia Militar do estado do Amapá, só que ele atravessa, ele mora no Pará. E Macapá, nós temos o pastor Nelson, na Zona Sul, pastor Nelson e pastora Karina, Ministério da Aliança da Restauração na Zona Sul, e na Zona Norte, o pastor Antônio com a pastora Lúcia, que estão construindo também um templo próprio lá, um local que a gente adquiriu ano passado, e agora já estão levantando, tem todo um projeto maravilhoso, vai ser uma igreja com estacionamento e, assim, um monte de coisa. Aqui nós já temos a nossa sede que está consolidada, que a gente inaugurou ela em 2007 para 2008, e agora nós estamos fazendo esse novo templo lá no Icuí, que está ficando lindo, maravilhoso, e daqui a pouco a gente vai já mostrar outras imagens aí de toda essa estrutura ministerial que Deus nos deu. E eu tenho amigos que têm também tanto tempo de ministério quanto eu, que ainda estão em templos alugados. A gente sabe que é uma realidade diferente, mas Deus nos deu essa pegada de administrar e trabalhar com finança, que a gente também tem muita vivência nessa parte de finança, e Deus tem nos abençoado tremendamente. E é isso que Deus tem nos presenteado, nós somos privilegiados, nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu, mas acima de tudo, pelas pessoas que trabalham conosco, que são a joia preciosa que Deus nos deu, né? São, como diz o apóstolo Paulo, esses tesouros em vasos de barro, que são essas pessoas maravilhosas que nos ajudam a tocar o ministério para frente, porque ninguém faz a obra sozinho. Todos nós, por maior que você seja, por mais capacidade que você tenha, nós precisamos das pessoas, porque são elas que nos ajudam a fazer a obra de Deus avançar, a obra do reino crescer e se expandir em todos os territórios onde o Senhor tem nos mandado. Amém. Sobre a igreja do Icuí, eu tenho uma dúvida pessoal de fato, porque dentro de um ambiente administrativo de qualquer pastor, ele precisaria fazer uma igreja onde? Uma rua principal, uma rua secundária. O senhor foi fazer uma igreja dentro de uma comunidade. Sim. E como o senhor já falou, vários pastores não é para mim. Não é para mim. Não está dentro da minha visão, por várias situações, né? Mas quem conhece, já foi na igreja e vê a comunidade, de fato, é uma comunidade, a gente chama de invasão, enfim, mas é uma comunidade, tipo assim, que está sendo iniciada, sendo organizada, e o Senhor vai e constrói uma igreja lá dentro, da estrutura que é a igreja, que vai ser a igreja. O que lhe levou, o que tocou no seu coração? Não, vou fazer uma igreja é aqui. Essa pergunta é muito boa, porque assim, Deus levantou uma pessoa que eu tenho muito apreço por ela, a gente trabalha junto, né, na área da finança, e ele veio me perguntar há uns dois anos e meio atrás, a respeito de uma pessoa que procurou ela para que ele ajudasse ela a construir uma igreja. Ele não é dessa denominação, dessa igreja. Aí ele veio e me perguntou, o que é que tu acha, Jair? Eu falei, cara, se Deus está te movendo, vai lá e ajuda. Ele fez um investimento imenso nessa igreja.
e entregou, financiou toda a igreja, desde do piso até o teto. Aí ele organizou toda a igreja, entregou e fez tudo isso doando para esse pastor. E eu falei para ele, olha, faça isso, Deus está te abençoando para isso. Aí ele disse assim, depois que eu terminar de construir essa igreja, desse pastor que tu falaste que é para me construir, eu vou te ajudar a construir a próxima igreja. Porque assim, a gente faz uma dobradinha como Irão e Salomão, muita gente não sabe. O grande segredo de Salomão, não sei quem ele foi, além da sabedoria que ele teve, mas ele teve um cara que foi o diferencial no governo, na monarquia de Salomão, que foi Irão. Irão, de 3 em 3 anos, ele trazia toneladas de ouro e dava para Salomão. Eles faziam permutas. Muita gente não sabe disso, porque eu estudei finanças, aí a gente trabalha um pouco essa parte de finanças e de patrocínio de pessoas. Então Salomão foi o que foi por causa do Irão. E Deus colocou ele como um Irão na minha vida. E ele falou assim, Jair, eu vou te ajudar a construir essa igreja. Aí eu fui, procurei esse lugar que me falaram, olha, está tendo assim, assim, tal, uma comunidade que está começando. Aí eu fui lá, primeiro procurei, falaram que não tinha, falei, tá bom. Aí deixei meu telefone com a pessoa que era o líder da comunidade, depois ele me ligou e falou, olha, aqui tem um local que a gente separou para ser uma igreja. A gente já passou para uns 5 pastores e eles disseram, semana que vem eu volto, semana que vem eu volto, semana que vem eu volto, e não voltaram. Aí eu falei, se o senhor quer, está aqui o terreno. Eu falei, então vamos lá. E me falaram isso no final de dezembro, quando foi em janeiro do ano passado, 2024, eu comecei dia 12 de janeiro de 2024. E agora nós estamos já chegando agora já vamos terminar agosto, né? Vamos para setembro. E a gente já está nos finalmente aí, agora já está faltando só botar piso, né? Terminar banheiros, aí depois a gente vai partir para a parte de pintura, aí depois colocar som, preparar o altar, colocar som, tudinho. A gente já tem 30 cadeiras já para levar para lá, graças a Deus por isso. E foi assim que surgiu essa situação. E hoje esse Irão que Deus colocou na minha vida me ajuda, e a gente está construindo isso para a glória de Deus. Imagina o investimento que tem lá para as pessoas olharem para esse templo, todo pronto, falar, eles vão ficar abismados de ver. E as pessoas da comunidade passam lá e falam assim, olha que igreja bonita, olha como é a sua mente, né, construir uma igreja desse jeito aqui dentro da comunidade. Eu falei, porque eu sempre penso em fazer o melhor, não é porque eu estou numa comunidade de pessoas carentes que a gente vai fazer qualquer coisa, não é? A gente precisa dar um ambiente o melhor possível para que as pessoas estejam adorando a Deus. E outra coisa, o ambiente que a gente está fazendo é para Deus primariamente. Então, eu preciso pensar em fazer o melhor para Deus. É assim que a gente sempre pensou, é assim que a gente tem trabalhado até agora, e Deus tem nos abençoado dessa maneira. E aí surgiu, daqui a pouco vai estar lá, templo do Ministério Aliança da Restauração, lá no Icuí, próximo da Orla. Inclusive, lá tem os afluentes do rio, que são a uns 150 metros. Está lá, a gente vai poder depois pensar em algumas outras coisas, né, naquela nossa parte de aventura, que depois a gente fala sobre isso. A gente vai proporcionar um bocado de coisa, de a parte de lazer, de entretenimento para a juventude, para as crianças, aí, que a gente pensa em apanhar um todo ali. E eu sei que essa comunidade vai ser muito abençoada com essa igreja naquele local. Amém. Bom, pessoal, hoje a gente recebeu o apóstolo Jairo Andrade, líder do Ministério Aliança da Restauração, no nosso 8º episódio, segunda temporada do podcast Ego do Papo. Foi um prazer recebê-lo aqui. Quem não sabe, é meu líder, é meu apóstolo, meu pastor há muito tempo. E para mim é uma alegria e orgulho receber ele aqui. Então, apóstolo Jairo, essa última palavra para os nossos seguidores que estão acompanhando. Gente, sempre a gratidão precisa estar viva no nosso coração. A gratidão é a memória do coração. Eu agradeço a Deus porque hoje eu vejo todo o trabalho do podcast, né, o Ego do Papo. Isso aqui é muito tremendo, isso é uma voz aqui para a nossa cidade de Ananindeua, que se expande para o estado do Pará. E a gente quer agradecer por tudo isso, agradecer a Deus primeiramente, e depois por todas as condições que Deus deu para que o David esteja fazendo esse trabalho que é tão extraordinário, trazendo pessoas de várias áreas, dos mais variados, né, setores da sociedade para estar aqui.
trazendo palavras e direcionamentos para toda a nossa população de Ananindeua. E agradecer a Deus por toda a igreja, pelo Ministério Início da Restauração, cada pessoa que congrega conosco, cada pastor que trabalha com a gente, cada irmão que cumpre a sua missão no reino de uma maneira tão honrosa, tão abençoada. Que o Senhor continue te abençoar e até as próximas, edições que a gente possa estar aqui. Vai ser uma alegria a gente poder voltar aqui para falar de outros assuntos que Deus tem para a gente discorrer aqui junto com você. E Deus abençoe em nome de Jesus. Já aproveitando já para alinhar o próximo podcast lá na frente sobre finanças, que algo interessante. As pessoas precisam aprender a administrar seu próprio dinheiro. Amém. É uma necessidade real, de todo mundo, na verdade. Seja qual nível que for, mas aprender a administrar seu próprio dinheiro é algo essencial. Pastor Jário, obrigado por ter vindo, ter aceito o convite. A gente fica por aqui e até a próxima.